Hoje no P Notícias eu recebo o escritor moaramense Matheus Prado, ele que acaba de lançar uma trilogia que conta a história da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. E é com ele que eu vou conversar agora. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Matheus, conta pra gente de onde surgiu o interesse de escrever sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, desde criança, desde muito criança mesmo, assim, o meu pai já falava do Brasil na Segunda Guerra, né? Por causa do meu tio avô. Ele era primo da minha avó e ele participou e ele voltou, contava as histórias para minha avó e a minha avó repassava essas histórias para ele. O meu pai também não chegou a conhecer ele, mas ele repassava essas histórias. Essas histórias eram meio que aquele momento da festa onde todo mundo parava e ia conversar sobre isso e falar sobre o tio Diogo, né? Era assim que eu conheci ele, porque ele era tio do meu pai, então para mim ele virou o tio Diogo também. Só que assim, eu ouvi essas histórias, mas elas, apesar de divertidas, não me levavam a nada, né? Aí em 2008 eu comecei a servir. E quando eu comecei a servir, né, aqui no Tiro de Guerra mesmo, aí eu fui imerso nesse mundo, eu fiquei sabendo sobre o Brasil mesmo na Segunda Guerra, sobre a importância e tudo mais. Então aí todas aquelas histórias que eu ouvia quando eu era bem criança, elas voltaram assim com força total. Aí foi onde eu quis escrever. Eu já sempre tinha vontade de escrever, eu já estava tentando escrever um livro desde os 12 anos, assim, eu estava tentando e não conseguia terminar. Mas nessa época me veio a história inteira na cabeça. Eu estava passando por muitos problemas também amorosos na época. Eu falei, eu vou escrever, que é a melhor coisa que existe. A válvula de escape, né? Exatamente. Bom, e você disse que tem 24 anos, então acredito que você tenha feito uma pesquisa muito árdua em cima da Segunda Guerra Mundial para conseguir transpor isso para um livro, né? Como é que foi isso? Começou mesmo aí nessa época do Exército, em 2008. De 2008 até 2010 foi quando eu consegui completar o livro. Mas desses 2 anos, mais de 1 ano e meio foi só em pesquisa. Assim, o Brasil tem muita fonte, apesar de parecer que não. Assim, a gente tem muito site. O Centro Cultural tem bastante coisa também. Eu passei boa parte do tempo no Centro Cultural também. Eles têm algumas coleções muito boas, assim. Só que, assim, a principal coisa que eu queria com o livro, né, era uma coisa que eu notei enquanto eu pesquisava. Todos os trabalhos que existem sobre a Segunda Guerra no Brasil, todos sem exceção, eles são muito chatos. É muito difícil de ler. Muito difícil, assim. Eles entram em detalhes. A maioria é escrito por ex-combatente mesmo. Então, são pessoas com 80, 90 anos. Então, eles usam aquela linguagem antiga. Ou eles escreveram esse livro há 50, 60 anos atrás. Então, a linguagem é difícil, é pesada. Sabe? Você não consegue... É porque eu estava muito interessado mesmo. Porque é difícil passar da 10ª página, assim. Isso não é uma coisa ruim, assim. Eu não estou falando mal dos livros, muito pelo contrário. Mas é outro tipo de linguagem. É para quem realmente quer. Não é um livro que você consegue... Não é uma leitura prazer, né? Sim, você não consegue mostrar para uma pessoa que nunca leu sobre a Segunda Guerra ou sobre os pracinhas e tudo mais e fazer com que ele goste daquilo. E a minha ideia era completamente diferente. Eu queria mostrar para um número maior de pessoas, assim. Até porque muita gente com quem eu converso até hoje em dia não sabe que o Brasil lutou na Segunda Guerra. Quando você fala, a pessoa pensa que você está mentindo. Ou muita gente pensa que o meu livro é totalmente ficção porque fala, mas o Brasil não lutou na Segunda Guerra Mundial. E, na verdade, a gente enviou quase 30 mil pessoas para a Segunda Guerra, né? É pouco comparado com outros países, mas é muito comparado com o Brasil, que nunca participou de outra guerra assim. Então, o que eu mais queria era fazer isso, fazer um livro agradável de ser lido, com uma história. O que o Laurentino Gomes acabou fazendo nos livros dele, né? 1808, 1822 exatamente. E agora 1889. Exatamente, nesse mesmo esquema. Tornar a leitura prazerosa, assim. Mesmo se tratando de um tema assim, você aprende, porque o livro ele é cheio de informações assim, técnicas, só que eu tento encaixar elas em momentos que façam sentido para a história, para que a pessoa aprenda. Certo. Em que momento que você consegue encaixar... Pode pegar. Em que momento que você consegue encaixar a ficção dentro do que aconteceu de fato na história do país? Assim, o livro, ele fala do meu tio-avô, que é um personagem real, só que eu coloquei alguns personagens fictícios na história, né, para facilitar isso. Por exemplo, começa com um personagem daqui de Umuarama, que chama Flávio, inclusive é uma homenagem a um amigo, que chama Flávio, e num jantar, o Flávio ele é um soldado, está indo para o Haiti. E num jantar ele conhece o avô dele, que é um ex-combatente. E o livro inteiro é o avô contando a história dele na festa de despedida do Flávio. Então, a forma que eu achei de
colocar esses fatos reais no meio da ficção foi essa. Porque daí, como é uma pessoa contando a história, ele tem a liberdade de parar e falar, né? Não encher de informação como num livro normal. Sim. Então, a pessoa está contando, eu viajei no navio tal. Esse navio, ele tinha tantas coisas, ele tinha não sei o quê. Então, foi essa forma que eu fiz, assim. O livro, ele é... o primeiro e o último capítulo é em terceira pessoa. Mas todos entre ali, eles são em primeira, que daí é o próprio personagem contando a história. Então... facilita bastante. Facilita bastante e o leitor identifica mais, porque ele lê como se fosse ele. Sim. Ele lê, eu fiz tal coisa, eu corri, não sei o quê. Então, foi essa a melhor forma que eu achei. Certo. Bom, e nesse processo de produção do livro e depois até ele, né, ganhar forma, ele ser publicado, qual foi a maior dificuldade que você encontrou, Matheus? Assim, o mercado brasileiro, pelo que eu tenho pesquisado, apesar dele estar em alta agora, tem muitos escritores bons aí vendendo muito, ele é complicado. As pessoas dizem que os brasileiros não gostam de ler, assim, né? Eu, na verdade, discordo, porque o Brasil é acredito, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro país onde são mais vendidos livros, só que poucas pessoas têm paciência para ler, assim. Apesar de muita gente gostar, poucas pessoas têm paciência. Então, conseguir ser lançado no Brasil... E poucas pessoas leem escritores brasileiros. Essa é a maior dificuldade. Assim, muita gente lê, mas tem aquele preconceito gigante. O brasileiro não sabe escrever. Eu acredito que isso é por culpa até dos grandes escritores. Jorge Amado, esse povo assim, que só sabe falar de... Eu vou estar sendo mega preconceituoso, mas só sabe falar de violência e de sexo. 90% das obras tratam dessa temática mesmo, especificamente. Certo. Não só tem cena disso, não, mas trata sobre isso mesmo. E não é só isso que tem muito escritor bom aí pro lado de fora. Então é difícil você conseguir ser publicado. Eu ainda não tenho editora mesmo, assim, para distribuir o livro no Brasil inteiro. E eu procurei aqui, durante um tempo, ser lançado por aqui, assim, fazer as minhas próprias tiragens e vender por conta própria. Só que conseguir patrocínio aqui em Umuarama foi impossível. Eu fui em prefeitura, eu fui em todo quanto é lugar. Fui em loja grande da cidade e, assim, pouquíssimos demonstravam interesse e os que demonstravam interesse, assim, perto do que eu esperava, era algo tão irreal que eu preferi ignorar, assim, preferi deixar de lado. Então, a solução foi achar uma editora por demanda, que é onde eu publiquei, que é o Clube de Autores. Lá, o problema do Clube de Autores é que qualquer um pode publicar, qualquer um mesmo. Se você escreveu... Eles qualquer até têm, coisa, exatamente, você pode publicar. Um livro sobre o que for, você pode publicar lá. Eles não fazem revisão, não fazem nada, você tem que montar toda a sua arte. Só que, assim, isso para mim não era problema, né, que eu já trabalhava com publicidade na época. Então eu publiquei o meu livro lá e ele é assim, ele só é vendido, ele só é impresso quando alguém compra. Então o livro fica à venda no site do clube, alguém comprou, eles imprimem uma cópia e mandam direto para a pessoa. Essa fórmula funcionou para mim muito bem, assim, porque eu evito problema com estoque em casa, eu não tive que gastar nem um centavo com o livro, assim, fora as edições que eu mesmo tive que comprar, isso é um outro problema, eu tenho que comprar as minhas. Sim. Mas para mim facilita bastante e até aumenta a venda, porque se eu tivesse feito algumas edições aqui, eu nunca teria condição de vender para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. E com o livro lá no Clube de Autores, as vendas maiores foram no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu vendi muito para lá. Aqui em Umuarama não vendi nenhum, mas para lá eu vendi bastante. Eu acredito que não seja problema de leitor de Umuarama, eu acho que seja mais esse preconceito de se o cara é meu vizinho, ele não sabe escrever, ele não pode saber escrever. O cara que sabe escrever, ele não está aqui do lado da minha casa. E eu conheço muita gente que escreve muito bem, assim. E que, às vezes, por preconceito, tem medo de escrever também. Tá certo. Ou fazer outras coisas também. Matheus, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no P Notícias. Foi um prazer conversar com você. E a gente se fala, a gente continua essa conversa num outro momento aqui no P Notícias, ok? Ok, muito obrigado pelo convite. Obrigada, um Feliz Natal para você. Para você também. E o P Notícias de hoje fica por aqui. Para você, uma boa tarde, um Feliz Natal e até amanhã. Apoio Cultural Supermercados Planalto, Fenícia Construtora e Sicredi.